Olá! No episódio de hoje a gente vai entender, eu tô ouvindo a minha intuição ou é paranoia da minha cabeça? Sou eu mesma falando isso pra mim ou são mentores me direcionando daquilo que é melhor? Ataques mentais. Existem 3 formas ou até mais, porém aqui eu vou contar das 3 principais. Hoje a gente vai entender os sinais claros das questões de intuição e mentais da quais a gente vive. Quando a gente está falando numa questão mental, numa mudança de pensamento ou algo do tipo, até hoje as principais questões que eu vi foi as nossas próprias questões. Então, se você está no trabalho, você vai apresentar alguma coisa, e aí começa a te trazer uma ansiedade, um medo muito grande de você errar a apresentação, de você passar vergonha, de você fazer algo errado, isso naturalmente vai gerar uma inquietude, aonde uma ansiedade, um medo, uma síndrome de pânico, alguma coisa pode vir a se externalizar exatamente porque você está gerando isso através das suas próprias emoções. Então, quando isso acontecer, qualquer questão na sua vida acontecer, você vai fechar o olho, vai parar, vai inspirar pelo nariz, soltar pela boca e acalmando. Sempre foca na respiração. Qualquer questão de ansiedade, de perturbação, fecha os olhos e foca na respiração. Inspira pelo nariz e solta pela boca, bem profundo. E aí você vai fazer essa pergunta: isso é meu? Na hora. Sempre que você quiser saber uma resposta da qual você vai se perguntar, é a primeira coisa que veio. Por quê? A mente ela não tem a oportunidade de racionalizar tão rápido assim. Então você pergunta: "É meu?" Na hora que falar: "É", você vai falar: "Tá, tô com medo do quê?" Você vai fazendo as suas próprias. "Tô com medo de errar na entrevista." Tá bom. Tá com ansiedade porque você tá se sentindo inseguro? Sim. E aí você vai conversando com você e você vai acalmando. "Calma, você se preparou para isso. Eu sei que você tá com bastante nervosismo. A gente vai fazer uma respiração aqui agora." Toda essa conversa é sua consigo mesmo. E você vai acalmando, vai utilizando essas ferramentas de pranayama, pode segurar, seja um cristal da qual você usa, seja um objeto, foca ali naquele objeto e vai fazendo essas práticas, entre outras práticas, da qual você conhece, exatamente para você mudar a forma como você está vendo a situação e conseguir se tranquilizar. A segunda questão é quando a gente está num ambiente de trabalho, ou a gente está numa fila de qualquer coisa, não importa onde você esteja, mas você sente um baque. E aí é um baque, sabe quando você está em algum local e você tem a sensação que tem uma pessoa te olhando e você vira e a pessoa realmente está te olhando? É porque naturalmente ela mexe no teu campo e você tem essa sensação, porque você sente uma mudança e aí, diante disso, você olha e a pessoa realmente está ali te olhando. Isso pode ser por uma percepção do inconsciente, que ele capta em volta de você antes da consciência ter essa percepção, e uma hipervigilância, onde a gente realmente vai detectando rapidamente a atenção dos outros diante da nossa pessoa, e aí o cérebro ele é muito sensível e ele consegue captar. Da mesma forma, o pensamento. Se alguém estiver em qualquer lugar e essa pessoa começar a emanar muito, muito, muito um pensamento para você, seja ele positivo ou seja ele negativo, um exemplo claro disso, positivamente, são as orações, quando a pessoa precisa, e dependendo da sua sensibilidade, você pode sentir. Então, se tem alguma pessoa para você emanando muitos pensamentos, muitos, muitos pensamentos ruins e tudo mais, e você já está numa sensibilidade, o seu campo principalmente, você só vai sentir isso se você tiver uma sensibilidade maior ou realmente muito perceptível, se o seu campo tiver mais enfraquecido, ou se você tiver uma mediunidade já trabalhada e você conseguir captar e perceber que tem uma interferência. Por quê? É uma quantidade de pensamento, de energia focada em você. Então ela vai muito forte, muito acentuada, normalmente feita mais no local de trabalho. No local de trabalho das pessoas pelas pessoas. Então, a pessoa que senta do teu lado na empresa, o cara do teu time que tem raiva de você, e aí fica esse
essa batalha espiritual fortíssima no ambiente de trabalho ou familiar, que realmente entra muitas vezes nessa ansiedade, entra nessa dúvida, nessa questão, principalmente se fizer parte da sua equipe ou uma pessoa da qual você vai ter que ver ela muito, sabe? Então a gente tem os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias questões, a gente tem a influência de outras pessoas emanando pensamentos e todas essas questões para o nosso campo, e aí a gente vai ter realmente a de espíritos completamente intrometidos e da qual vão trazer uma perturbação muito perturbadora. Eles conseguem trazer tanto de memórias suas, então eles vão projetando na tua mente, literalmente na sua tela mental, lembranças que te deixaram extremamente angustiado, extremamente dolorido, coisas da qual sabem que no seu arquivo de memórias vai desestabilizar, ou eles acabam criando novas memórias, literalmente mentais, para você tomar determinadas atitudes. Então, eu vou dar algum exemplo. Você está no teu ambiente de trabalho, aí você já não está muito legal, que toda aquela densidade que a gente sempre fala, de dormir, acordar, trabalho, família, vai dormir, vai para lugar denso no corpo astral, volta e tudo mais, você acaba indo trabalhar. E aí, lá no trabalho já tem uns espíritos também que ficam ali atormentando, dos obsessores e tal, não sei o quê. E aí o seu campo ele já está vulnerável. E você tem um problema não tão sério com a bebida, porém quando você bebe, você acaba passando do limite e muitas vezes prejudicando você e outras pessoas. Só que você está um bom tempo sem beber, coloque a bebida da forma que se enquadra mais na sua realidade. Você tá um bom tempo sem beber, você tá tranquilo, só que aí você já tá com a energia lá embaixo e tal, você foi trabalhar, começa a vir um pensamento intrusivo. Nossa, hoje seria muito bom eu beber. Nossa, se eu bebesse hoje, olha, ia me ajudar porque eu ia esquecer todos esses problemas, eu ia conseguir ficar mais tranquilo, a vida tá tão pesada. Ai, nossa, faz 5 meses que eu não bebo, faz 4 meses que eu não bebo. Ai, não, acho que hoje é um bom dia para eu extravasar. Você sai do trabalho, vai beber, e aí, meu amigo, acontece aquele dia de caos. Sabe aquele dia que você fala, meu Deus do céu, por que que eu fui escutar a minha cabeça? Então, na verdade, você não foi escutar a sua cabeça. Você acabou sendo influenciado por um espírito que sabia da sua vulnerabilidade, porque eles sabem, e ele foi potencializando para acabar fazendo com que você saísse, bebesse, ele utilizasse você para que ele também fosse beneficiado por conta da bebida, e aí ele faz da sua vida um caos naquela noite, tá? Então a gente tem essas formas de, entre aspas, ataques mentais da nossa própria pessoa, quanto dos outros emanando para a gente, quanto de espíritos emanando para a gente. Eu acho que um ponto muito sério hoje na nossa sociedade é que muitas pessoas realmente precisam utilizar medicamentos para suas próprias questões mentais. Então, elas acabam tendo um controle muito melhor sobre essas questões, o que isso é extremamente positivo. Se você toma medicamentos e você sabe que está controlado, seja o seu processo de ansiedade, seja a sua forma compulsiva, seja aquilo da qual você está trabalhando, e ao mesmo tempo tem períodos que vai e vem pensamentos realmente bem fora da curva, é porque pode ser uma captação do ambiente como uma influência espiritual, seja ela boa, seja ela ruim. Para a pessoa que é médio e quando ela começa a equalizar as suas questões mentais e emocionais, quando ela realmente começa a tranquilizar o sistema nervoso central dela, os hormônios começam a trabalhar ao favor dela, e aí ela está num processo de desenvolvimento espiritual, ela está fazendo as suas práticas, as suas questões, ela vai conseguir captar e perceber. Porque tem energias, pessoal, que chegam assim, alastrando tudo, sendo realmente horríveis. E para a pessoa que ela já está mais atenta, ela consegue observar. Ela vai falar: isso daqui não é meu. Isso daqui pode.
voltar da onde você é. E aí existem frases, existem decretos. Vocês podem falar: eu devolvo essa energia ao remetente com consciência anexada, eu devolvo essa energia ao remetente com essa energia transmutada, que toda essa energia que não é minha voltem para os remetentes, sendo transmutadas, ressignificadas. Vocês podem criar uma coisa. É realmente você perceber essa densidade que está em você e devolver ela para o local da onde ela veio, entendeu? Não é que você está fazendo um trabalho ruim, nem coisa ruim para a pessoa, só está devolvendo aquilo que pertence a ela. Um outro ponto, bebida e droga, por que acaba sendo difícil que a gente fica vulnerável e suscetível ao ambiente? Porque baixa o nosso sistema nervoso central e a gente perde o controle. E aí quando a gente fala abre o campo literalmente abre, é essa percepção, o ego, ele para de fazer essa filtragem entre id e superego, e aí a gente olha a situação do todo e a gente acaba não tendo controle, e aí a gente vai ficar extremamente suscetível ao ambiente externo da qual a gente vive no astral. Então, se você consome muita droga, ou se você consome muita bebida, ou com muita frequência, isso realmente acaba sendo algo muito, muito difícil, porque naturalmente você pode ser conduzido e influenciado muito seriamente por esses espíritos em volta. E na maioria das vezes você não vai saber identificar que isso realmente está acontecendo. Por quê? Eles trabalham de uma forma muito organizada, muito entre as beiradas, não é algo nada estratosfericamente assustador logo do começo, exatamente para a pessoa também não perceber essa mudança tão abrupta assim. Então são coisas que vão sendo feitas, inseridas dessa forma, tá? Como do outro lado da moeda, a gente tem todas essas questões de conhecimento, a própria intuição, a gente tem o direcionamento dos nossos mentores. A princípio, a pessoa ela diferenciar o que é intuição do que são as mensagens dos mentores vai ser difícil. Eu acho que isso é uma construção que a gente vai fazendo ao longo da vida. O importante é a gente ouvir, seja a nossa própria alma falando através da nossa intuição, ou seja, os mentores falando através da intuição. A intuição, o direcionamento da luz, ele não traz dúvidas. Ele é algo certeiro, gente. Ele é algo que você fala assim: olha, eu não sei te explicar, mas eu sei que é isso. Não sei e não tem nada que me tire dúvidas, porque eu sei que é isso. E aí, quando a situação acontece, realmente era aquilo. Ah, mas essa percepção fui eu, foram os mentores? Vai depender. Vai depender muito do que é a situação, cada caso é um caso. Mas isso que eu quero que fique muito claro para vocês. Intuição é certeira. Ela não vai trazer nenhum tipo de ansiedade. Quando é uma questão mental, a ansiedade vem. Quando é uma paranoia, quando é uma dúvida, quando é algo, você vai ter aquele: ai, será que é realmente isso? Ai, meu Deus, será que eu devo fazer isso? Ai, eu não sei se isso é uma intuição ou se é a minha insegurança que ela vai criar essa forma de mecanismo para me deixar aqui nessa zona de conforto. Por quê? A mente, ela vai querer deixar a gente nessa zona de conforto. O ego, ele vive nessa zona de conforto exatamente para ele não se arriscar. Então, quando você acaba entendendo isso do tipo, cara, eu sou uma pessoa muito insegura, realmente eu vou ter muito dificuldade de ir tomar a iniciativa, de fazer, porque eu já venho dessas minhas próprias questões, você vai levando essa compreensão para você mesmo, e eu sempre indico ter essas conversas em voz alta, a gente com a gente mesmo, que é a melhor coisa que tem, porque você vai tirando, entre aspas, esse poder, essa força do mental e tudo, e você vai trazendo para o real, para aquilo que realmente é palpável. E aí dentro disso pode vir exatamente os mentores falando para você vai conseguir, vai que isso vai dar certo, confia na gente. E aí esse vai que vai dar certo traz uma sensação de conforto, traz uma sensação de acolhimento, traz uma sensação de amor. Os seres de luz,
eles sempre vão colocar a gente no nosso devido lugar. Eles sempre vão, dependendo, obviamente, do mentor, da egrégora dali, do trabalho que é feito, mas eu tô falando sempre em forma geral. Ele sempre vai colocar a gente num ponto onde a gente saiba a nossa insignificância, onde a gente saiba que tudo isso daqui vai passar, que tem coisas que são infinitas. A alma, ela pode literalmente ser infinita e que o que a gente está vivendo é um pequeno, muito, muito pequeno pedaço de uma imortalidade. Então eles fazem a gente, ao máximo, tentar enxergar o todo e não a visão limitada, mas com muita seriedade, com muita organização, com muita disciplina, no ponto de realmente ser coisas sérias. Os seres de luz, eles não vão querer idolatrar, eles não vão ficar colocando a pessoa como se ela fosse uma estrela, muito pelo contrário. Eles vão exatamente cada vez mais colocar ela nos pés no chão mesmo, para que ela consiga desenvolver tanto essa parte interior quanto o próprio trabalho dela na matéria. Então esses processos de intuição, de mensagem dos mentores, ele vai ser algo que vai fazer bem para você, mesmo que te doa. Porque a gente acha que tomar a decisão certa, ir para tal lugar, acabar com tal situação é que a gente tomou a decisão certa e, nossa, a gente vai ficar bem. Não, meu amor. Muitas vezes a gente fica igual dentro de um furacão, sabe? Fica um furacão, é uma tempestade avassaladora. A gente realmente fica mal. Mas aquela direção é uma direção que, além disso, quando isso acabar, vão vir coisas muito boas. E eu lembro que eles sempre falaram isso pra gente. Vocês veem a foto, um pedaço mínimo dela. Vocês não conseguem ver a fotografia inteira. E isso é extremamente verdade. A gente não tem a capacidade de ver o todo. Por quê? Porque a gente nem conhece o todo. A gente não tem nem noção como que é essa outra parte do mundo espiritual. Então a gente não vai realmente conseguir ver. Então quando vocês tiverem dúvidas, o meu mentor, os meus guias, como que eu vou saber diferenciar se ele é um espírito zombeteiro, se ele está querendo fazer, a forma como ele vai fazer você se sentir. Por isso que é um processo, né? E a gente fala para vocês iniciarem esse contato de mentor espiritual quando vocês estiverem bem. Vocês não vão querer se conectar agora com o mentor espiritual, sendo que você está vivendo uma depressão há tantos anos, sendo que você não está nada bem fisicamente, energeticamente, porque senão, e esses espíritos que já convivem com você, facilmente podem se plasmar de seres de luz. Então tenham isso. O lado escuro, ele vai trazer dúvida, ele vai trazer medo, ele vai trazer insegurança, ele vai fazer você duvidar da sua capacidade. O lado de luz, ele vai te colocar na nossa própria insignificância, mas com uma amorosidade, com um consolo, com uma forma de fazer com que a gente enxergue o todo e muitas vezes saia dessa visão da terceira dimensão de que algo realmente isso aqui é passageiro, isso aqui a gente teve hora para chegar e a gente vai ter hora para sair. Mas os ganhos que a gente vai ter durante essa passagem, eles vão ser perpetuados pela história. Aquilo que se faz em vida se perpetua pela eternidade. E os mentores de luz, eles vão querer que a gente tome atitudes e ações que eles sabem que vai fazer bem para a gente, pode ser num futuro não tão distante, mas um futuro próximo. Então eu quero que assim, o que eu recomendo que vocês façam? Esses tipos de exercício no dia a dia de vocês. Vocês vão falar assim, então vocês que estão aí, eu tenho determinada questão a escolher na minha vida. Eu preciso tomar tal decisão. Por favor, me mostrem sinais que fazem parte da minha vida, sinais que são importantes para mim, para que eu entenda quais são os caminhos a ser seguido. Se for para eu tomar atitude, por favor, me mostrem através de uma música, de um conteúdo, de uma conversa, de uma imagem, de alguma coisa que vai falar algo do tipo, é esse caminho que você tem que seguir. Se não for esse caminho para eu seguir, me mostra também através de tal sinal, de tal questão ou pessoa, alguma coisa do tipo. Vão fazendo essa aproximação desses sinais.
entendeu? Um exemplo que para muitas pessoas isso é importante, ou se tornou muito comum, ver horas iguais. Então se tal situação. É porque também vai depender muito da questão mental, né? Por isso que a gente fala que o mental barra emocional, ele precisa andar de mãos dadas com o espiritual, porque para a pessoa ela pode ver. Para uma pessoa neurótica, qualquer questão que se apresenta como uma similaridade, ela pode ver como um sinal. Quando, na verdade, ela está sendo neurótica, tá? Então isso acaba sendo realmente muito complicado. Se você é uma pessoa neurótica, qualquer coisa é um sinal. Uma pessoa que qualquer questão era sinal na vida dela. Eu falei, peraí, minha amiga, não é assim que a vida funciona. Tudo é sinal. E tem gente que vai ver a vida como se tudo fosse um sinal. Mas psiquicamente tem uma repetição ali do que o próprio inconsciente, do que a própria pessoa projeta, e ela precisa de significados para guiar a vida. E aí essa pessoa normalmente vai para o espiritual e aí fica nessa confusão mental de saber realmente distinguir, isso aqui é espiritual, isso aqui é a matéria, sabe? E se você já tem uma relação próxima com a espiritualidade, fala para eles, através dos sonhos, através de alguma pessoa. Se normalmente você acaba tendo sonhos premonitórios, isso são realmente questões da qual vai mostrar para você aquilo que vai acontecer e você tem que realmente decidir o que você vai fazer com essa informação, se você vai contar para a pessoa, se você não vai contar. Cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Se você normalmente recebe intuições em determinado local, por exemplo. Eu, quando estou atendendo, eu posso estar atendendo a Joana. Se eu começo a pensar no Carlos, que é uma pessoa ou que eu já atendi, ou uma pessoa da minha vida pessoal, alguma coisa tem com o Carlos. Ou o Carlos vai entrar em contato em breve, ou vai acontecer alguma coisa com o Carlos em breve. Eu já tive algumas experiências que comprovaram isso. Então, a gente vai utilizando as ferramentas e, obviamente, gente, vão ter muitas e muitas vezes que a gente não vai conseguir identificar se isso é intuição, se isso é paranoia, se isso é mental. O que a gente faz? Vive. Não podemos, eu sei que isso é bem desafiante, para mim isso também é muito difícil, mas eu acho que eu estou conseguindo. Aos poucos eu estou conseguindo. A gente não precisa ter que contextualizar, significar tudo aquilo que a gente vive, dar literalmente explicações, ter motivos. Muitas vezes a gente procura motivos e motivos e motivo para as coisas, quando na verdade você não vai ter uma explicação do que aquilo aconteceu naquele momento. Essa explicação ela pode vir depois de anos. Então, olhe para esse processo de intuição e de a questão mental sua como um refinamento. Isso com certeza é um refinamento. Hoje, para chegar a esse ponto de eu atender e de saber falar, isso aqui vai dar ruim, isso aqui, foi um refinamento de anos e anos e anos e anos, sabe? Um outro ponto, a mediunidade, ela vai ser algo realmente uma avalanche nisso, principalmente quanto mais você trabalhar a sua própria mediunidade. Porque quanto mais você trabalhar a sua mediunidade, mais apurada, mais refinada ela fica. Então você consegue ter literalmente um direcionamento claro. Vai chegar em você e vai falar: olha, você precisa falar com tal pessoa. Ou, olha, você precisa finalizar esse ciclo. Olha, você precisa fazer isso. Você pode ter a opção de escolha de querer fazer ou não, mas nesse refinamento da mediunidade, vai ficar claro. Como também vai ficar impossível isolarem, bloquearem você de sentir coisas no ambiente ou nas pessoas, mesmo que você tenha a maior proteção do mundo, mesmo que você tenha a maior equipe de guardiões e exus do mundo, porque é inerente seu. Tudo isso é inerente ao seu processo mediúnico, e quando o processo mediúnico ele vai se expandindo cada vez mais, fica cada vez mais difícil de controlar ele em determinadas situações do que antes, e não tem o que eles fazerem, porque realmente isso é da pessoa. Tá? Então você que já está num processo mediúnico aí há muitos anos, vivenciando tudo isso, e você chega num local, você já parou de ver os espíritos da forma que você via, você já parou de ouvir eles gritando como você ouvia, mas você ainda sente alguma coisa, você está em algum local e você percebe que tem ali uma questão esquisita, isso é seu. Não tem como isso bloquear totalmente, porque você está em contato com outros seres, outras energias, tanto físicas quanto espirituais. Então,
Isso é totalmente normal, tá? E aí, o que vocês vão fazer quando vocês perceberem esses pensamentos do lado ruim? Vocês vão enviar eles, se for seu, ou se for uma questão de uma pessoa encarnada mandando para você, você vai conversando, vai limpando e vai tudo. E se você perceber uma presença ou uma coisa muito abrupta, realmente densa, você vai falando com esse espírito também. Você fala, olha, cara, eu sei que você tá aí e eu vou te tirar daí. Eu falo pro paciente falar tudo isso. Eu vou te tirar daí. Ou você sai por agora, por amor, para eu não precisar ir atrás de pessoas que vão te tirar na marra, ou a gente vai ter que fazer isso, sabe? Eu não tenho aqui o que eu posso te oferecer, eu não vou me tornar essa pessoa da qual você tá querendo que eu me torne, aqui não vai ter nada, vai buscar outra pessoa, vai embora, como se você estivesse expulsando mesmo. E aí faz as suas orações, né? Faz aquilo que você sente no teu coração. A oração já é ótima, já é um caminho muito bom, que se esse espírito ele realmente estiver ali só para perturbar, ele já pode ser encaminhado. Agora, se o espírito estiver ali já para te azucrinar muito e já tiver um bom tempo ali com você, aí ele não vai ser assim não. Você vai precisar procurar realmente ajuda. Vai no centro, no terreiro, ou procura um profissional da área. Como do lado da luz, você também vai ter que seguir, né? Não adianta a gente falar que quer melhorar, que quer revelações, que quer melhorias, e aí a gente continua ali sem fazer nada, eles estão mostrando e a gente não segue, as nossas inseguranças a gente deixa muitas vezes elas tomarem a frente. Eu tô levando eu tenho um novo lema, assim, pra minha vida, e eu falei isso no último podcast. Quando a gente é justo com a gente só consegue ter benefícios. E essa questão de justiça não é ser egoísta e nem tanto individualista. É a gente saber ser justo dentro das relações pessoais, profissionais, familiares e a nossa com nós mesmos. Porque quando a gente é justo e a gente está ouvindo essa intuição boa, o que a gente faz? Segue a intuição boa. Quando a gente é justo com aquilo que a gente está sentindo e percebe uma interferência psíquica, você fala: isso aqui não tá legal. Ixi, deixa eu fazer isso daqui e qualquer coisa eu busco uma ajuda lá. Eu tô sendo justo com o que eu tô sentindo. O nosso problema é exatamente esse. A gente não dá vazão, a gente não é justo com a gente mesmo. E aí a gente quer que o outro seja justo com a gente, quando a gente não é justo com a gente. Então, seja justo quando você entender qual é o mecanismo que está sendo ativado. E quando você perceber que é seu, você fala: ai, tá bom. Ufa, que bom, é meu. Vamos embora. Eu sei que você tá angustiado, eu sei que você tá com medo. Ó, a gente pode fazer isso aqui outro dia. Não, a gente não tem outro dia para fazer. Então tá, o que eu preciso fazer? Vai conversando com você olhando no espelho, olho a olho, literalmente em voz alta. O que eu preciso fazer? Vai fazer tal situação. Você vai fazer tal situação. A gente consegue. Quando a gente fala esse termo, nós temos as respostas dentro de nós, é porque a gente realmente tem as respostas dentro de nós. A gente só precisa ser justo em trabalhar para ouvir essas respostas entre nós. E aí, nessas questões da intuição muito boa, é realmente uma forma aonde no seu desenvolvimento você vai perceber que é a tua alma, você vai perceber. E você vai escutar, ou ver, ou sentir que são os mentores, sabe? Normalmente quando a pessoa ela tem alguma questão mental, que é maior dificuldade, né, desses processos, desse excesso de pensamento, da própria auto-obsessão, que é a pior obsessão que existe é a auto-obsessão, a pessoa vive, normalmente vão ser os mentores. Né? A pessoa ela não vai conseguir distinguir ali o que é um, o que é outro, e aí os mentores eles vêm de uma forma mais assídua para a pessoa realmente ter essa percepção. Então ela vai sentir alguma coisa, vai vir muito claro a situação ao nível dela falar: olha, não tem como eu duvidar, eu tenho certeza. Tem coisas na minha vida, meus amores, que eu simplesmente falo: olha, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que vai acontecer isso, eu tenho certeza que vai acontecer isso. E pasmem, essas coisas aconteceram. Exatamente como eu falei que iriam acontecer. Daqui para frente eu tenho pouquíssimas coisas que eu também sei que vão acontecer na minha vida. Mas das que eu tive certeza, elas já aconteceram e já foram embora também. Então, vamos ser justos.
Seja justo com o que você sente, trabalhe o seu desenvolvimento interno, trabalhe as suas questões emocionais. As questões emocionais, elas vão interferir em uma intuição. Um outro ponto, essa questão de ouvir os mentores, a conexão espiritual, principalmente quando a gente está num momento extremamente difícil da vida, eles sabem. Eles sabem, gente. Eles sabem muito bem como que isso acontece. E é nesse momento que eles mais estão protegendo a gente, porque emocionalmente a gente está muito abalado. Emocionalmente a gente está passando por momentos muito difíceis. Então a conexão com eles, ela também dá uma diminuída, ela também dá uma cortada. Várias vezes na minha vida, várias e várias e várias vezes. Eu olhava para eles e falava assim: eu não estou vendo vocês, da qual eu estava passando por momentos muito sérios, de muita tristeza profunda, assim, e eu só sentia no meu coração. E é aí que entra a parte, né, daquilo que a gente vai falando lapidando. Eu só senti no meu coração. Eu sinto que vocês estão aqui. Eu não tô vendo nem nada, mas dentro do meu coração eu sinto que vocês estão. E continuava fazendo as coisas, trabalhando e tudo mais. Então a gente também tem que entender isso, que nos nossos momentos de fragilidade, de doença, de morte, de separação, de mudança, de qualquer coisa que você vivenciou muito, muito pesada e você não está conseguindo manter essa relação, essa conexão com eles tão clara como antes, é porque a gente está numa questão emocional. As emoções dominaram e é um tempo para essas emoções irem sendo trabalhadas, transformadas e serem indo limpas dentro de nós para que essa conexão ela volte. Então não precisem se cobrar dessa forma também, principalmente quando as coisas estiverem ruins, do tipo, meu, eu não estou conseguindo me conectar com meu mentor, eu não estou conseguindo ouvir, eu não estou conseguindo ver. Faça as suas práticas, continue fazendo elas, eles vão estar ao seu lado. Não é porque você não vê e não sente que eles deixaram de estar, né? É só um momento da qual você está passando por um momento muito difícil e que eles estão ali fortemente te protegendo e te abraçando. Então, eu espero que tenha ficado claro essa forma para vocês entenderem os dois lados e saber que os dois lados vão sendo aperfeiçoados através das técnicas, dos estudos e do autoconhecimento, tanto na matéria das emoções e da mente, quanto no espiritual. Tá bom, meus amores? Um beijinho! Tchau, tchau!